Olá pessoal, imagine que existe uma plataforma digital qualquer que você entre lá, dê seu CPF, informe seus dados de saúde ali e os vários planos de saúde vão então poder te oferecer opções de plano de saúde de acordo com o seu perfil, o perfil que você informou. Tá? E você vai poder, então, escolher o plano de saúde mais adequado à sua realidade financeira. O que você acha disso? Eu vou explicar essa ideia, que é uma ideia chamada de Open Health, saúde aberta. A ideia de se lançar uma plataforma que faça isso. Mas antes de analisarmos os prós e os contras dessa proposta, de uma maneira bem técnica, bem baseada nos fundamentos da ciência e da inovação, eu quero convidar você para entrar aí no YouTube e assinar o canal, né? Dá o seu like ou então o dislike, faz seu comentário e assina para receber os comunicados, os avisos dos vídeos, né? Que a gente faz toda semana praticamente. Então, vamos lá. A ideia é a gente falar aqui dessa coisa do Open Health. Uma plataforma em que eu adianto logo minha posição, que a gente já vai ver aqui por quê. Eu estou me baseando em coisas técnicas, em primitivos da ciência, do modo geral. Não é opinião pessoal, não gosto de ficar com achismo, né? Mas eu já vou dizendo, essa plataforma só será uma grande inovação em saúde se ela introduzir uma metade que falta nessa proposta que eu descrevi, assim, um tanto, vamos dizer, superficialmente, né, na introdução a esse nosso vídeo. Então, qual é a ideia? Como é que começa? Onde é que começou essa coisa do Open Health? Plataforma, as pessoas entram lá, dão os dados de saúde, vários planos, então competem, né, por você, para te dar as melhores condições que você possa pagar de acordo com suas condições de saúde. Isso começou há mais de um ano atrás, e eu estou gravando aqui no final de março de 2022, com a chamada ideia do Open Banking. Qual é a ideia aí é do setor bancário, né, que foi introduzida uma plataforma em que os bancos têm que informar as taxas que cobram, enfim, tem que se expor, tem que colocar a informação ali. Por quê? Poucos bancos do Brasil, competição muito fraca entre os bancos, já são poucos grandes bancos, e, portanto, as taxas que eles cobram são as que eles bem entenderem. Ao serem obrigados a se expor ali, eles permitem que os clientes escolham o banco que mais interessa a eles. Essa foi a ideia que ele originou e deu certo, está funcionando bem nessa ideia lá. Será que funcionaria alguma coisa análoga a isso em saúde? Essa é a nossa pergunta. E é por isso que surgiu essa proposta do Open Health, que eu estou chamando de uma ideia pela metade. É uma ideia que, do jeito que eu descrevi, ela é ruim. E eu vou explicar por que ela é ruim. Tá? A solução de obrigar os bancos a divulgar a informação que conta para os clientes foi muito boa, o cliente pode optar. Mas aqui, que prestar atenção na proposta do Open Health, já dá para notar que tem alguma coisa um tanto diferente. E essa coisa que está diferente é que inviabiliza essa ideia da maneira que ela está apresentada. Mas eu vou explicar. Então, por que a gente diz que ela é uma ideia pela metade? Por duas razões. A primeira é que se acha, que quem está propondo a ideia, que com isso os planos de saúde, de posse das informações suas, vão poder competir por você, usuário do plano de saúde. Eles vão, então, quem ofereceu o preço mais baixo, por exemplo, para você pode escolhê-lo. Tá? E isso faria os preços baixar. Isso não faz os preços baixarem. A competição por preço nunca faz preço baixar. Na verdade, a gente aqui estaria cometendo um erro muito grave se acharmos que basta divulgar os seus dados, eles então vão te dar preços e aí você vai optar que os preços vão começar a cair. O que baixa preço é competição por valor. Competição por valor, ele adiciona uma outra dimensão. Ele informa ao cliente, além do preço que estão cobrando, o que vão fazer por ele. Aí sim,
você vai ter opções para escolher aquilo que vai te oferecer o melhor resultado, vamos dizer assim. Tá? Então essa ideia está errada, tecnicamente está errada. Mas existem outras coisas que estão criticando aí. Uma primeira grande crítica é a seguinte: os tubarões da saúde as grandes empresas, os grandes conglomerados de prestação de serviço de saúde, plano de saúde, etc., vão poder só escolher aqueles clientes, ou só aceitar os clientes que sejam saudáveis e sem doença, né? Enfim, saudáveis e jovens, não saudáveis e sem doença, né? Não vão aceitar gente idosa, não vão aceitar gente que já tem alguma desordem, porque isso não vai tirar o lucro deles. Então, essa é uma primeira crítica. Essa crítica, ela tem um certo cabimento, sim. Se ficar nisso que eu estou dizendo, você informa seus dados, o plano de saúde vai poder aceitar você ou não, de acordo com as suas características de risco, como eles gostam de dizer. Mas isso é resolvível, e é resolvível até com certa facilidade. O que resolve isso é a regulamentação do setor. São as leis, as normas, a gente chama de regulação. Tá? Tubarão faz isso mesmo. Está lá no artigo, eu escrevi um artigo no LinkedIn, que até vou convidar você para ler lá, entrar lá, se você ainda não assina lá o meu perfil lá, que está bem explicadinho isso tudo. Tá? Não é verdade isso aí, mas é fácil resolver isso. Tá? Isso se resolve através de regulação, que é uma coisa que tem que ser feita em qualquer lugar, né? Em qualquer setor, não é só em saúde, não. Então, isso daí, a questão dos tubarões selecionar só os clientes que interessam para eles, é verdade, mas é evitável. A outra ideia, a outra crítica que estão fazendo que é muito grave, é muito errada e é muito grave. Eu demonstro tintim por tintim por que isso está errado, dizer não pode transportar para a saúde uma ideia que foi originada num banco ou no setor bancário. Por quê? Porque a saúde não tem nada a ver com o banco. Fazer essa transposição é um contrabando de ideias. Ora, minha gente, quem estuda inovação vai ver que a essência da inovação é contrabando de ideias. Ideias de setores completamente diferentes, muitas vezes, que acabam sendo utilizadas para propor soluções novas num outro setor. Tá? O Google, por exemplo, só um exemplozinho que eu cito nesse artigo do LinkedIn que eu estou falando, e lá nesse artigo eu dou um monte de exemplos disso, né? O Google usa um algoritmo para achar aquilo que a gente tecla, né, querendo buscar, é o mesmo algoritmo que as formigas usam para localizar alimento em torno do formigueiro. É o mesmo algoritmo. Então, o Google contrabandeou essa ideia. A norma, a regra central do nosso modelo de considerar inovação ou de construir inovação procure ideias em outros setores, em outros domínios, parecidas com a ideia que você tem, não tem que ser igual, não. Adapte essas ideias ao seu problema particular, isso é, contrabandeie mesmo, contrabando de ideias é o que há. Eu, usando um termo mais elegante, a gente chama isso de polinização cruzada de ideias. Então essa crítica de como saúde não tem nada a ver com banco, então não pode usar a ideia que foi originada no banco, é um absurdo. É mais do que errado, ela é contraproducente, porque nenhuma inovação iria se instaurar em saúde. Nesse artigo que eu citei, eu falo muito da Toyota, por exemplo. A Toyota criou a fama mundial por meio do seu famoso sistema Toyota de produção, que depois foi copiado e introduzido na indústria bancária, na indústria de serviços, em hotelaria, em fast food, um monte de coisa, que não tem nada a ver com carro. Então essa é uma questão fundamental. As duas críticas que estão fazendo não são críticas que devam interromper o processo do Open Hangout. A crítica certa que torna esta proposta que eu citei no início uma proposta ruim do jeito que está é a seguinte: o cliente entra na plataforma, informa os dados e os planos é que selecionam o cliente. Isso está errado. Não pode ser assim. Valor, lembra que eu citei no início, valor só é gerado quando quem compra, quem paga,
sabe pelo que está pagando. Então, a proposta que eu fiz neste artigo, que é uma proposta realmente ousada, mas é perfeitamente factível e é tecnicamente muito bem embasada, é a seguinte: o cliente entra na plataforma, informa seus dados de saúde, blá, 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 mas o prestador do serviço tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que informar os resultados que ele gera nos tratamentos que ele está oferecendo. Esses resultados, que nós chamamos de desfechos, eles têm que ser auditados por uma terceira parte independente, uma empresa de auditoria que não tem nada a ver com a empresa prestadora do serviço, obviamente, e divulgados na mesma plataforma. Eu informo meu dado, o prestador informa o dado dele. E aí sim, eu vou poder escolher aquele que me oferece mais valor. Essa é a crítica certa. Por que a proposta atual do Open Health é apenas uma meia proposta, e portanto é uma proposta que não vai funcionar se não incorporar a outra metade? É por isso, por causa da assimetria de informação. Tá? Ambos, o cliente e o prestador, têm que informar seus dados. O dado da saúde do paciente é dele, ele faz o que quiser com o dado. O dado do prestador tem que ser medido e auditado e ser divulgado na mesma plataforma. Então essa é a ideia central da nossa crítica, a ideia inteira que eu me referi, então, é as duas metades, de lá para cá, de cá para lá. Quem estiver interessado em ler com detalhes, obter as referências, eu já escrevi 3 livros sobre essa ideia da inovação como polinização cruzada de ideias. Usar num domínio ideias que não têm nada a ver com aquele domínio. Né? É assim que a inovação se processa, quase que em 100% dos casos. Inovação original, ideias originais são raríssimas. Contrabando de ideias é tudo que há em inovação. Entra lá no LinkedIn, se você ainda não me segue lá, entra lá, procura Clemente Nóbrega ali na barra da pesquisa do LinkedIn, passa a me seguir. Esse é um artigo que eu recomendo, artigo que está repercutindo bem, que traz ensinamento sobre o que é inovação. Ensinamento importante para gente, para quem tem obrigações ou tem interesse em implantar metodologias de inovação em qualquer setor. Tá bom? Então um abraço para vocês, um grande abraço, muito obrigado.